E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula nossa do nosso canal para você. Vamos ver aqui o que nós temos para hoje. A nossa videoaula de hoje nós teremos Ciências sexto ano. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós teremos aqui as substâncias químicas, parte 1, ok? Os assuntos abordados serão mudanças de estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição, o que é matéria e falar sobre densidade. Esse conteúdo você encontra no capítulo 8, nas páginas 136 a 140, ok? Então, essas são as páginas que nós vamos abordar hoje. Então, vamos dividir aqui esse assunto em partes, ok? Então vamos lá aqui. Pegando aqui o nosso capítulo 8, substâncias químicas, nas páginas 136 a 140. Nós temos aqui o primeiro tópico, mudanças de estado físico. Ok? Então, falando do elemento principal, que é a água, né? Encontra-se nos estados físicos da matéria sólido, líquido e gasoso, ok? As mudanças de estado físico recebem nomes conforme mostra o nosso esquema de mudança de estado físico da água. Nós temos que a água naturalmente ela é encontrada no estado líquido, mas ela pode passar para o estado sólido e vice-versa. Ela pode também passar para o estado de vapor, que é o gasoso, e vice-versa, voltando. Então nós temos que a água no estado líquido passando para o estado sólido, o nome do processo é solidificação. O processo inverso, certo? Estado sólido, a água derrete e volta para o estado líquido, é o processo chamado de fusão. Então, líquido para sólido, solidificação, sólido para líquido, fusão. Nós temos aqui o processo de vaporização, que é do estado líquido para o gasoso, e quando do gasoso volta para o estado líquido, nós temos a condensação, também chamada de liquefação, ok? E nós temos também um processo direto, né? Algumas substâncias, você tem a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar para o líquido. Do sólido ele vira vapor diretamente, é a sublimação, certo? E o caso inverso do gasoso virando sólido direto, aí é o inverso da sublimação, ok? Então, seguindo aqui, nós temos a vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso, pode ocorrer de forma lenta, certo? Na temperatura ambiente, ou seja, eu não forneço energia, não forneço calor, não forneço nada. Naturalmente, com o ambiente, a vaporização acontece, só que de forma lenta, sem formação de bolhas. A água evapora naturalmente. No caso de a roupa secando no varal, aí nesse caso nós dizemos que a vaporização é chamada de evaporação, ok? Então, a vaporização pode ser lenta e pode ser rápida. A lenta é a evaporação. Vamos continuar aqui. Já se eu forneço calor e a formação de bolhas com aquecimento do líquido, eu estou acelerando a vaporização. Então, nós dizemos que nesse caso ela é chamada de ebulição, ok? Então, a água, tomando como referência, nós temos que a água, ela congela e o gelo começa a derreter, ou seja, a temperatura, certo? Dessas mudanças, líquido para o sólido, sólido para o líquido, é 0 grau. A água começa a ferver, começa a passar para o estado gasoso, ou o gás, o vapor de água, começa a voltar para o estado líquido. A temperatura é de 100 graus. Ok? Beleza?
No segundo tópico, nós temos ponto de fusão e ponto de ebulição. Já sabendo que fusão é da passagem do sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso, que é o ponto. Então, esse ponto que a gente acabou de falar, que a água é 0, do sólido para o líquido, o gelo começa a derreter, certo? E a água começa a evaporar a 100. Então, ponto de fusão, o nosso PF, é uma temperatura característica de cada substância, ou seja, cada tipo de substância tem um ponto de fusão diferente de outro. Você pode conferir aqui a nossa tabela, certo? Nossa tabela mostra a temperatura em que ocorre a fusão, ou seja, o derretimento, a passagem do sólido para o líquido, ou seu resfriá-la do líquido para o sólido. Então, ponto de fusão é a temperatura que marca a passagem do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, ok? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição é exatamente a passagem, a temperatura com que aquela substância passa do líquido para o gasoso e vice-versa, a temperatura em que o gás volta para o estado líquido, certo? Então, ponto de fusão é a temperatura que marca a passagem do sólido para o líquido e vice-versa, e o ponto de ebulição é a temperatura que marca a passagem daquela substância do estado líquido para o gasoso e vice-versa, como mostra aqui, né? A água, ela congela e o gelo derrete a 0 graus. A água ferve e o vapor de água volta para o estado líquido a 100 graus. Já, por exemplo, o ferro para derreter, a ponto de fusão dele é 1538 graus. E para o ferro líquido evaporar, precisa-se da temperatura de 2861 graus. Certo? Então você nota aí que a diferença é grande entre as temperaturas, por exemplo, os pontos de fusão e ebulição da água para do ferro. Então cada substância tem um valor diferente. Lembrando, vamos ter sempre uma referência, sempre ao nível do mar. Isso aí vocês vão estudar posteriormente o porquê disso. Ou seja, na altura do nível do mar são essas temperaturas, ok? Onde é que eu aplico os conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Exemplo, para utilizar, né, o saber do ponto de fusão e ebulição, você deve saber as faixas de temperatura de cada substância. Exemplo, a água, ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100. O etanol, o álcool, o ponto de fusão é menos 114 graus e o ponto de ebulição 78 graus. Naftaleno, 80 graus de fusão, 218 de ebulição. Então, o que é que isso aqui me ajuda? Qual dessas substâncias, água, etanol e naftaleno, está no estado sólido a temperatura ambiente? Nossa temperatura chega de 30 a 32, vamos dizer que estamos a 32 graus, certo? 32 graus. 32 graus é maior do que 0 e menor do que 100. Então a água está no estado líquido. 32 graus é maior do que menos 114. 32 é menor do que 78. Então o etanol está no estado líquido. Mas o naftaleno, 32, é menor do que 80. Então o naftaleno a 32 graus, a água está no líquido, o etanol está no líquido, mas o naftaleno está no estado sólido, ok? Mas e se tivesse a 90 graus? Em que estado físico estariam esses? A 90 graus, a água ainda é líquida,
porque 90 é menor do que 100. Então ela está entre 0 e 100. 90 graus é maior do que 78. Então o etanol já teria evaporado. E 90 graus é maior do que 80. O naftaleno já teria virado líquido. Certo? Então isso aí é aplicação direta dos conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos adiante. Matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço. E se ocupa lugar no espaço, nós dizemos que tem massa, certo? Quantidade de matéria. Então, massa vai ser utilizado como eu tenho um objeto, eu tenho um cubozinho de plástico. Aquele cubo é feito de matéria. Por quê? Porque ele está ocupando um espaço. Daquele espaço a gente vai dizer que ele ocupa e tem uma massa, certo? E na nossa unidade padrão para massa é o quilograma. Para substâncias em que você tem um tamanho maior, eu vou utilizar o quilograma. Mas se eu tenho um objeto pequeno, aí eu vou usar a grama. Lembrando que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, aquele espaço que ele ocupa, nós temos a massa, eu posso medir, e aquele espaço que ele ocupa, nós vamos chamar de volume. E aqui ele traz algumas referências de volume, certo? Então, lembrando que área, quando você estuda da matemática, área, eu só tenho duas dimensões, só me interessa comprimento e largura. Já o volume, não, o volume eu vejo em três dimensões, três medidas. Eu tenho o comprimento, a largura e a altura. Então, eu calculo o volume com essas três informações. Por isso que é elevado a 3 ao cubo, certo? Então, o volume ele pode ser medido, por exemplo, em litros. E nas outras medidas que você conhece, eu tenho centímetro, só que como eu tenho centímetro de comprimento, centímetro de largura e centímetro de altura, eu vou ter o centímetro cúbico. Um submúltiplo do litro, mililitro, ou seja, 1 litro são 1000 mililitros. E assim por diante, certo? Então, se eu tiver aqui um cubo, um cubinho pequeno desse, de 1 centímetro, eu tenho 1 por 1 por 1. 1 vezes 1 vezes 1, eu vou ter 1 centímetro cúbico. Se eu tiver um cubo formado por 10 centímetros de comprimento, de largura e de altura, aí eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 seria 1000 centímetros cúbicos. Só que essa relação de 10 centímetros é 1 decímetro. Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro vai dar 1 decímetro cúbico elevado a 3. Esse é o valor que corresponde a 1 litro. Então, pessoal, o litro seria o quê? 1 litro corresponde a um cubo que eu vou ter 10 centímetros de comprimento, de largura e de altura. Se eu construir um cubo desse jeito, aquele volume ocupado por esse cubo de 1 decímetro cúbico, que corresponde a 1000 centímetros, 10 vezes 10 vezes 10, vai corresponder a 1 litro. E como 1 litro é 1000 mililitros, então você tem toda essa referência aqui, ok? Então, relembrando aí um pouquinho de matemática. Então, você tem aqui nosso assunto final, que é a densidade, né? Densidade, o que seria isso? Eu vou comparar o volume com a massa, certo? Então, vou ter massa e volume. O que é que isso vai me trazer de informação? A seguinte: a densidade de uma substância é sempre a mesma. Não importa se eu tenho uma substância, uma porção dela de
10 gramas e 1 tonelada. Não importa se são 10 gramas ou 1 tonelada. Aquela substância vai ter a mesma densidade, certo? Como assim? Veja aqui o nosso exemplo. É um certo tipo de cortiça, aquelas rolhazinhas de madeira, né? Cortiça. Se eu tenho 1 mililitro de cortiça, o volume, eu vou ter massa de 32 gramas. Se eu botar para pesar ali na balança. Se eu tiver 1000 mililitros de cortiça, eu vou ter 320 gramas. Ah, professor, está aumentando o volume? Óbvio que está aumentando a massa. Tranquilo. Mesma coisa o chumbo. Estou aumentando o volume de 1 para 2, de 2 para 100, de 100 para 1000. É óbvio que 1 mililitro de chumbo tem massa de 11,3. Se eu for aumentando o volume dele, for aumentando o espaço dele, que ele ocupa, vai aumentando também a massa. Mas, se eu pegar e fizer essa relação de massa, quanto ele tem de matéria, a massa, o peso, né? Que depois a gente vai ver que peso não é a mesma coisa que massa, certo? A quantidade de massa pelo volume. Se eu pegar 0,32 gramas da cortiça e dividir por 1 ml, que era o volume dela, e for fazendo isso, 0,64 dividido por 2, 32 dividido por 100, e assim por diante, eu vou ter o mesmo resultado. 0,32 gramas por mililitro. Certo? E se eu fizer a mesma coisa com o chumbo, dividir a massa do chumbo pelo volume dele, e fizer isso várias vezes com várias medidas, eu vou ter sempre o meu resultado, 11,3 gramas por mililitro. Então, essa é a chamada densidade. Não importa se é 1 grama ou se é 1 tonelada. Ele vai ter a relação de massa com volume, ok? Beleza? E vai sempre ser a mesma. Então, a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material ou substância é o resultado da divisão da massa pelo volume. Então, para eu calcular a densidade, eu pego o valor da massa e divido pelo volume, ok? E para aquela substância vai ser sempre o mesmo valor. No caso da água, a densidade da água é sempre 1. Se eu tiver 1 mililitro, eu vou ter 1 grama. Se eu tiver 2 mililitros, eu vou ter 2 gramas. Se eu tiver 1000 mililitros, se eu for pesar ali, colocar na balança, vai dar 1000 gramas. E de fazendo essas divisões, sempre dá 1 grama por mililitro. Ok? Então, a densidade da água já é conhecida como 1. No que vai me ajudar? Nas seguintes situações. O que flutua e por que flutuam, certo? Nós temos aí a cortiça, o chumbo e a água. Por que o chumbo afunda e a cortiça não na água? Porque a densidade da água é 1 grama por mililitro. A da cortiça é menor do que 1, é 0,32. Então, para água, a cortiça vai flutuar. Já o chumbo é 11,3, 11 maior do que 1. Então, o chumbo afunda na água porque sua densidade é maior do que a água. E a cortiça não afunda, ela flutua na água porque a densidade é menor do que a da água. Então, essa história de flutuação tem a ver com densidade. O mais denso afunda, o menos denso flutua. Alguns fatores que afetam a densidade, né, vai depender, pode mudar esse valor? Pode, certo? Nas condições normais, o valor é esse. A água, por exemplo, a densidade é 1. Então, mas se eu mudar para o chumbo, já muda a densidade. Então, fatores que afetam a densidade, depende, primeiro, da substância, o material, certo? Materiais diferentes, densidade diferente. Em segundo, o que interfere na densidade? A temperatura, certo? As mudanças de estado físico. Por quê? Veja só, a questão da água.
a própria água, né? Ela, no estado líquido, certo? A densidade é 1. Mas, quando eu resfrio ela, a temperatura diminui, a densidade da água congelada, que é o nosso gelo, já é 0,92. Ou seja, a temperatura interferiu na densidade. É por isso que o gelo flutua na própria água. Porque a água líquida, a densidade é 1. A água gelo, né, sólida, a densidade é 0,92. Ou seja, é por isso que o gelo flutua na água. Porque a densidade do gelo é menor do que a da água. E aqui você tem uma tabela apresentando algumas dessas informações. Ok? Então nós temos aqui o nosso conteúdo, feita a explicação. Na nossa atividade, isso aqui é o material impresso para aqueles que não têm acesso à internet, né, para ir buscar na escola, certo? Nas sextas-feiras, vamos ver aí como é que vai ficar, né? Na primeira, quantos e quais são os estados físicos da matéria? Você vai relacionar. 2. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Assim, descreva a diferença. Você vai dizer qual é a diferença de evaporação para ebulição. Na 3, o que vem a ser o chamado ponto de fusão de uma substância. 4, o que é o ponto de ebulição. 5, o que expressa o chamado volume de uma porção da matéria. 6, como podemos calcular a densidade de um objeto ou de uma amostra de um certo material. E 7, cite 2 fatores que afetam a densidade. Essa atividade, vou passar aqui agora para vocês, certo? Você encontra no link do formulário. Então você vai vir aqui no formulário, certo? E vai preencher isso aqui. Nome, certo? Então você coloca o seu nome completo. Por quê? Porque tem muitas salas, tem vários nomes iniciados iguais. Então, para diferenciar um do outro, né, vem o sobrenome. Então você coloca o seu nome completo. Bote aí o José da Silva, certo? Assinale qual é a sua turma. Feita essa parte obrigatória, você vai em próxima e tá lá a mesma coisinha que eu acabei de explicar. Só que aqui você vai escrever a sua resposta, baseado nas páginas 136 a 140. Terminou tudo, clique em enviar. Apareceu a mensagem, tarefa encerrada e enviada. Gente, já encerrou. Teve aluno que mandou 5 vezes a mesma atividade, certo? Então lá você só clica uma vez, vem direto para mim. Vou receber a planilhazinha, né? Durante a semana eu vou aguardando, eu recebo a planilhazinha, já pego na sexta-feira e já começo a anotar o nome de todos. Então vem tudo num arquivo só. Evita fotos, evita celular cheio, certo? Então é só responder esse material aí no link do formulário, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixa aí o seu joinha, certo? Aí, se você gostou, esse é o nosso canal, Sala Web de Aula. Se você não é inscrito, se inscreve aí para dar essa força. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado aí das nossas próximas videoaulas. Nós temos também o site de acompanhamento, onde a gente vai começar a colocar também a relação dos alunos que estão entregando atividade. Você vai poder acompanhar notas e tudo mais, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Valeu!